Seja muito bem-vindo ao Contos do Sono. Eu sou Aurora, sua narradora nesta noite. Vamos juntos embarcar em uma jornada de calma e tranquilidade, onde cada palavra vai te envolver em serenidade. Antes de começarmos, quero te convidar a se inscrever e compartilhar esse canal para que possamos continuar criando esses momentos de paz. Agora, tudo o que você precisa fazer é se aconchegar, relaxar profundamente e deixar que minha voz te leve a um lugar de descanso. Respire fundo e permita-se sentir a leveza, feche os olhos e entregue-se a esse momento de harmonia. Vamos começar o conto desta noite. A história de hoje se chama Sob o Céu de Veneza. Após uma dolorosa decepção amorosa, Ana decide viajar para Veneza em busca de respostas e alívio para seu coração partido. Lá ela encontra Lorenzo, um homem enigmático que parece entender seus sentimentos mais profundos. Conforme exploram a cidade juntos, Ana é desafiada a encarar seus próprios medos e desejos, questionando o que é real e o que é uma projeção de suas emoções. Veneza se torna o cenário de uma jornada de autodescoberta, onde Ana deve escolher entre o passado e o futuro, e acima de tudo, entre se perder ou se encontrar. Ana descia da lancha-táxi, ainda atordoada pela viagem e pela neblina de sentimentos que envolvia seu coração. Veneza, com suas construções antigas e canais serpenteantes, parecia um lugar perfeito para se perder, tanto física quanto emocionalmente. Ela estava ali para isso. Se afastar da realidade sufocante de seu último relacionamento, que havia se desmoronado de forma abrupta e dolorosa. Enquanto caminhava pela Praça São Marcos, os turistas e as luzes brilhantes não conseguiam penetrar o muro de tristeza que ela erguera em volta de si. Ana buscava algo, embora não soubesse o que é. Talvez a cura estivesse nas águas tranquilas dos canais ou nas sombras das ruelas estreitas, mas até agora nada parecia trazer alívio. Com um suspiro pesado, ela se afastou da multidão e encontrou um banco solitário à beira de um pequeno canal. O silêncio de Veneza à noite era quase mágico, interrompido apenas pelo som distante dos remos das gôndolas cortando a água. Ela fechou os olhos, tentando não pensar no vazio que sentia. Foi nesse momento que uma voz suave e masculina surgiu ao seu lado. — Você está bem? Ana abriu os olhos, um pouco assustada, e se deparou com um homem que parecia ter saído de um daqueles filmes românticos que ela tanto assistia. Ele era alto, com cabelos escuros, levemente despenteados, e olhos que refletiam as luzes da cidade. Seu sorriso era enigmático, como se ele soubesse algo que ela não sabia. — Desculpe, não quis assustá-la. Eu só vi você aqui sozinha e pensei que talvez quisesse companhia, disse ele com uma voz tranquila, mas cheia de intenções não reveladas. Ana hesitou. Seu instinto era se afastar, mas algo no olhar dele a fez ficar. Havia uma suavidade ali, uma empatia silenciosa que parecia tocar exatamente o ponto frágil de suas emoções. Antes que percebesse, já estava respondendo. — Estou bem. Só pensando, ela respondeu, ainda incerta. Ele se apresentou como Lorenzo e, sem pedir permissão, sentou-se ao lado dela. Era estranho, mas não de uma maneira ruim. A presença dele não parecia invasiva. Ao contrário, havia algo reconfortante no fato de ele estar ali, sem forçar a situação, apenas aguardando que ela decidisse o quanto queria compartilhar. Veneza tem esse efeito sobre as pessoas, ele disse, olhando para o canal. A cidade é um espelho, ela reflete o que carregamos dentro de nós. Se você está feliz, Veneza se torna um paraíso. Mas se você está triste... Ele parou por um momento, deixando a frase no ar, enquanto o vento leve agitava suas roupas. Ela amplifica a solidão, completou Ana, surpreendendo-se ao perceber que ele estava exatamente certo. Lorenzo olhou com um misto de compreensão e tristeza. Parecia saber mais do que deveria, como se pudesse enxergar o que havia acontecido na vida de Ana. Ela, por outro lado, se perguntava como ele poderia ser tão perceptivo em tão pouco tempo. Como ele podia entender o que ela estava sentindo, quando ela mal conseguia entender por si mesma. Você não precisa me dizer nada, ele disse, como se lesse seus pensamentos. Mas Veneza é melhor quando compartilhada. Posso lhe mostrar algo? Ana hesitou por um segundo. Ela havia prometido a si mesma que se isolaria, que se concentraria apenas em curar seu coração partido. Mas de alguma forma, parecia que Lorenzo estava oferecendo exatamente o que ela precisava. Uma distração, ou talvez uma conexão, mesmo que fosse apenas por uma noite. — O que você tem em mente? Ela perguntou, tentando esconder a curiosidade.
Lorenzo sorriu, levantou-se e estendeu a mão para ela. Deixe que Veneza te mostre. Ana olhou para a mão dele, relutante, mas então algo dentro de si a empurrou a aceitar. Ela se levantou, pegou na mão de Lorenzo e juntos começaram a andar pelas ruas iluminadas da cidade. Ele a guiava com uma familiaridade impressionante, como se conhecesse cada canto e recanto secreto de Veneza. Enquanto caminhavam, ele começou a falar sobre a história da cidade, as lendas e segredos que seus becos escondiam. Sua voz era hipnotizante, envolta no som suave da água batendo contra as paredes dos edifícios. Ana sentia-se estranhamente à vontade, como se Lorenzo fosse uma figura familiar, mesmo que nunca o tivesse visto antes. Conforme a noite avançava, ela começou a perceber que o peso em seu peito parecia estar diminuindo, e a companhia de Lorenzo, antes algo que ela havia relutado em aceitar, agora se tornava quase essencial. Havia algo de mágico naquele encontro, algo que ela não conseguia entender completamente. Talvez fosse Veneza, talvez fosse ele. Mas de alguma forma, naquela noite, Ana começava a sentir que sua jornada emocional estava apenas começando, e Lorenzo, com todos os seus mistérios, seria uma peça-chave nesse enigma. Eles continuaram caminhando, sob o céu de Veneza, enquanto a cidade se desdobrava em sombras e segredos ao redor deles. O caminhar por Veneza ao lado de Lorenzo era como estar em um sonho. Cada rua parecia levar a algo mais profundo, mais encantador. Ana sentia que o peso do passado começava a dissipar, mesmo que ainda estivesse tentando compreender quem era aquele homem ao seu lado. Havia algo nele que a atraía, uma aura misteriosa que não conseguia ignorar, como se ele soubesse mais do que apenas o que estava à sua vista. As ruas estavam quase vazias àquela hora da noite, e a cidade parecia pertencer somente a eles. As luzes dos postes refletiam suavemente nos canais, e o som das gôndolas cortando a água era uma sinfonia suave e hipnótica. Lorenzo a conduzia por becos que pareciam desconhecidos aos turistas, onde a história e o tempo pareciam congelados. Você disse que Veneza reflete o que sentimos. O que ela está refletindo para você agora? Ana perguntou, interrompendo o silêncio confortável que os envolvia. Ele sorriu, mas seu olhar se desviou por um momento, como se estivesse pensando em uma resposta que não queria compartilhar totalmente. Para mim, Veneza sempre foi um lugar de transição, um lugar onde as pessoas vêm para encontrar o que perderam, ou para deixar para trás aquilo que as impede de seguir em frente, disse ele, sua voz um sussurro na brisa noturna. Ana ficou em silêncio, refletindo sobre o que ele dissera. Parecia que Lorenzo carregava suas próprias cicatrizes, mas ele não era do tipo que revelava seus segredos facilmente. E de certa forma, isso a confortava. Ela não queria falar sobre suas dores também, pelo menos não ainda. Eles chegaram a uma pequena ponte que parecia levar a um pátio isolado, cercado por construções antigas. O local estava deserto, exceto por uma única gôndola atracada no canal, balançando suavemente na água. Lorenzo se aproximou dela e, com um gesto casual, convidou Ana a embarcar. Vamos, quero te mostrar algo que poucos têm a chance de ver. Ana hesitou por um instante, mas a curiosidade venceu a desconfiança. Ela entrou na gôndola, sentindo o balanço leve sob seus pés. Lorenzo tomou os remos e, com uma habilidade surpreendente, começou a conduzi-los pelos canais estreitos. A escuridão da noite tornava a cidade ainda mais mágica, com luzes piscando através das janelas altas e sombras dançando nas paredes antigas. Onde estamos indo? Ana perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Para o coração de Veneza, ele respondeu, com um sorriso enigmático. Conforme deslizavam pelos canais, a cidade parecia se transformar ao redor deles. As construções antigas contavam histórias através de seus arcos e detalhes em pedra, e Ana começou a se sentir como se estivesse atravessando eras, navegando entre passado e presente. Tudo ao redor tinha um ar de mistério, como se a própria cidade estivesse sussurrando segredos que apenas Lorenzo entendia. Eles passaram por um pequeno canal que terminava em um jardim escondido, envolto por muros cobertos de era. A gôndola parou e, com um gesto gentil, Lorenzo ajudou Ana a descer. Esse lugar não está nos mapas, ele disse, olhando ao redor como se conhecesse o local de memória. É um refúgio para quem busca paz. Ana olhou em volta, maravilhada. O jardim era iluminado apenas pela luz da lua, que atravessava as árvores, criando um cenário quase etéreo. No centro, havia uma pequena fonte, cujas águas refletiam o brilho suave das estrelas. Era um lugar que parecia existir fora do tempo,
longe das preocupações e dos fardos do mundo. Como você conhece esse lugar? Ana perguntou, sentindo a estranha familiaridade que ele tinha com Veneza. Eu vivi aqui por muito tempo, talvez mais do que deveria, Lorenzo respondeu, sem dar mais detalhes. Enquanto caminhavam pelo jardim, a conversa se tornou mais leve, mas Ana não conseguia evitar a sensação de que havia algo mais profundo, algo não dito. Quem era Lorenzo de verdade? E por que ele parecia saber tanto sobre ela, sobre o que ela sentia? E você, Ana? O que te trouxe a Veneza? Ele perguntou, finalmente quebrando o mistério ao seu redor. Ana respirou fundo. Ela sabia que não podia se esconder para sempre. Se havia algo que aquele lugar e Lorenzo estavam lhe ensinando, era que às vezes o coração precisava falar, mesmo que fosse doloroso. Eu vim aqui para fugir, ela começou, as palavras saindo mais fáceis do que imaginava. Fugir de um relacionamento que acabou de uma forma que eu não esperava. Veneza parecia o lugar certo para tentar entender tudo. Lorenzo a observou em silêncio, como se estivesse esperando mais, mas sem pressioná-la. Acho que queria me perder aqui, ela continuou, quase como um desabafo. Mas agora estou começando a pensar que talvez o que eu realmente precise seja me encontrar. Ele sorriu novamente, dessa vez com um ar mais suave e menos misterioso. Às vezes, Veneza nos dá respostas que nem sabíamos que estávamos procurando. Ele disse. Talvez você encontre mais do que esperava. O silêncio entre eles não era mais pesado. A noite, o jardim e a presença de Lorenzo traziam um tipo de calma que Ana não sentia há tempos. Ela ainda não sabia quem ele era ou o que representava, mas naquele momento não importava. Veneza estava se desdobrando para ela de uma forma que nunca imaginara, e ela começava a perceber que sua jornada na cidade estava apenas começando. Ana e Lorenzo permaneceram no jardim por mais algum tempo, em silêncio, apenas aproveitando a tranquilidade que o lugar proporcionava. A cada segundo que passava, Ana sentia uma conexão crescente com aquele homem enigmático. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida incômoda se instalava em seu coração. Quem era Lorenzo, afinal? Ele parecia conhecê-la profundamente, sem que ela tivesse revelado muito de si. Após algum tempo, Lorenzo olhou para ela, os olhos brilhando à luz da lua. Há mais um lugar que eu gostaria de te mostrar, se você estiver disposta a continuar essa jornada pela noite, disse ele com um tom sereno, mas carregado de mistério. Ana hesitou por um segundo. Sua mente gritava por respostas, mas seu coração, de alguma forma, a impulsionava a seguir em frente. Sem perceber, ela já estava disposta a descobrir mais, tanto sobre ele quanto sobre si mesma. Estou pronta, respondeu Ana, com um pequeno sorriso. Eles voltaram à gôndola e seguiram pelos canais cada vez mais estreitos. O silêncio entre eles era confortável, mas a mente de Ana fervilhava com perguntas. O som dos remos cortando a água era a única música que os acompanhava. Lorenzo remava com habilidade, como se já tivesse percorrido aquele caminho inúmeras vezes. Veneza tem muitos segredos, ele disse, quebrando o silêncio enquanto guiava a gôndola para fora do canal estreito e em direção a um campo aberto. Mas a verdadeira magia está nas conexões que ela faz entre as pessoas. Você já percebeu isso? Ana o olhou, refletindo sobre o que ele dissera. Acho que comecei a perceber, respondeu ela, cautelosa. Essa cidade tem uma forma de nos fazer olhar para dentro, mesmo que não estejamos prontos para isso. Lorenzo assentiu, seu rosto permanecendo enigmático. A gôndola agora se aproximava de uma ponte que Ana reconhecia, a Ponte dos Suspiros. Era famosa por sua beleza e pela lenda de que aqueles que passassem por debaixo dela, com alguém que amassem, estariam destinados a ficarem juntos para sempre. Lorenzo parou a gôndola bem embaixo da ponte e a observou por um momento, seus olhos parecendo perdidos em pensamentos. Ana, intrigada, quebrou o silêncio. Você acredita na lenda? Perguntou, olhando para o arco da ponte acima deles. Ele sorriu, mas foi um sorriso que carregava uma tristeza escondida. Acredito que as lendas nascem de verdades que as pessoas não conseguem explicar. Talvez seja o caso dessa ponte também, ele respondeu. Mas eu aprendi que o destino não é algo fixo. Ele muda conforme nossas escolhas. Sem perceber, ela já estava disposta a descobrir mais, tanto sobre ele quanto sobre si mesma. Estou pronta, respondeu Ana, com um pequeno sorriso. Eles voltaram à gôndola e seguiram pelos canais cada vez mais estreitos. O silêncio entre eles era confortável, mas a mente de Ana fervilhava com perguntas. O som dos remos cortando a água era a única música que os acompanhava.
Lorenzo remava com habilidade, como se já tivesse percorrido aquele caminho inúmeras vezes. Veneza tem muitos segredos, ele disse, quebrando o silêncio enquanto guiava a gôndola para fora do canal estreito e em direção a um campo aberto. Mas a verdadeira magia está nas conexões que ela faz entre as pessoas. Você já percebeu isso? Ana o olhou, refletindo sobre o que ele dissera. Acho que comecei a perceber, respondeu ela, cautelosa. Essa cidade tem uma forma de nos fazer olhar para dentro, mesmo que não estejamos prontos para isso. Lorenzo assentiu, seu rosto permanecendo enigmático. A gôndola agora se aproximava de uma ponte que Ana reconhecia, a Ponte dos Suspiros. Era famosa por sua beleza e pela lenda de que aqueles que passassem por debaixo dela, com alguém que amassem, estariam destinados a ficarem juntos para sempre. Lorenzo parou a gôndola bem embaixo da ponte e a observou por um momento, seus olhos parecendo perdidos em pensamentos. Ana, intrigada, quebrou o silêncio. Você acredita na lenda? Perguntou, olhando para o arco da ponte acima deles. Ele sorriu, mas foi um sorriso que carregava uma tristeza escondida. Acredito que as lendas nascem de verdades que as pessoas não conseguem explicar. Talvez seja o caso dessa ponte também, ele respondeu. Mas eu aprendi que o destino não é algo fixo. Ele muda conforme nossas escolhas. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras de Lorenzo a atingiram de forma estranha, quase como se ele estivesse falando diretamente para suas dúvidas internas. Durante toda sua vida, ela sempre achou que seu destino estava selado, que deveria seguir o caminho que todos esperavam dela. E agora, ela se perguntava se realmente queria isso. Enquanto passavam lentamente pela Ponte dos Suspiros, algo aconteceu. O mundo ao redor pareceu mudar, como se o tempo estivesse desacelerando. Ana olhou para o céu acima, as estrelas pareciam mais brilhantes e o som das águas mais profundo. Era como se a realidade estivesse se desfazendo ao seu redor, misturando-se com seus sentimentos mais íntimos. Quem é você, Lorenzo? Ana finalmente perguntou, sua voz baixa, mas carregada de todas as dúvidas que a acompanhavam desde o início daquela noite. Ele a olhou diretamente, seu olhar mais intenso do que nunca. Eu sou alguém que, assim como você, encontrou-se perdido nesta cidade. Alguém que também precisou aprender a lidar com as sombras do passado para seguir em frente, disse ele, sua voz grave. Mas não sou a resposta que você busca. Veneza é. Antes que Ana pudesse responder, a gôndola atracou em uma pequena praça. Ao redor havia poucos turistas e a atmosfera era novamente de serenidade. Lorenzo desceu primeiro e estendeu a mão para ajudar Ana. Estamos perto do fim da nossa noite, ele disse calmamente. Mas antes, quero te levar a um último lugar. Ana, ainda processando tudo, aceitou a mão de Lorenzo e desceu da gôndola. Juntos, caminharam até uma pequena igreja escondida entre as construções venezianas. As portas estavam fechadas, mas Lorenzo empurrou uma delas, e para a surpresa de Ana, ela se abriu facilmente. Dentro da igreja havia um silêncio quase sagrado. As velas queimavam suavemente ao longo do altar, e os vitrais refletiam a luz fraca da lua. Lorenzo caminhou até o centro da igreja e olhou para cima, como se estivesse buscando algo nas alturas. Essa é a igreja onde as pessoas vêm para fazer promessas, ele disse, sua voz ecoando suavemente nas paredes de pedra. Mas elas não fazem promessas para santos ou divindades. Elas fazem promessas a si mesmas. Ana se aproximou lentamente, sentindo o peso de suas próprias emoções. E qual promessa você fez? Ela perguntou, sua voz mal sussurrada. Lorenzo sorriu, mas não respondeu diretamente. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez sentir que ele conhecia seus próprios medos e desejos mais do que ela mesma. A verdadeira pergunta, Ana, é: qual promessa você está disposta a fazer para si mesma? Ela permaneceu em silêncio, absorvendo a profundidade daquela pergunta. O peso de tudo que carregava em seu coração, suas inseguranças, seus medos e suas esperanças ainda não realizadas, parecia culminar naquele momento. Ela não tinha certeza das respostas, mas uma coisa era clara. Veneza, Lorenzo e aquela noite estavam mudando algo dentro dela. Ela ainda não sabia se Lorenzo era real ou apenas uma manifestação de seus próprios anseios, mas de alguma forma isso não importava mais. Ana permaneceu em silêncio, sentindo o eco da pergunta de Lorenzo ressoar em sua mente. Qual promessa você está disposta a fazer para si mesma? Era uma questão que tocava profundamente suas inseguranças. Desde o fim de seu relacionamento, Ana vinha se sentindo perdida, como se tivesse sido despedaçada e deixada à deriva.
Talvez por isso, Veneza a tivesse atraído. Agora, ela percebia que não se tratava apenas da cidade, mas da jornada que estava vivendo ali, com Lorenzo ao seu lado. Eu não sei. Ela finalmente respondeu, sua voz trêmula. Eu pensei que sabia o que queria, mas agora estou confusa. Esta viagem deveria ser um recomeço, mas só me sinto ainda mais perdida. Lorenzo a observou com uma mistura de compaixão e compreensão. Ele se aproximou lentamente e, com um gesto suave, tomou suas mãos nas dele. Às vezes, precisamos nos perder para nos encontrar, ele disse em um tom quase sussurrado, os olhos fixos nos dela. Veneza tem uma maneira de nos mostrar quem realmente somos, longe das expectativas dos outros. Aqui, entre os canais e as sombras, você pode ser quem quiser, Ana. Ana fechou os olhos por um momento, absorvendo aquelas palavras. Quando os abriu, sentiu uma nova onda de coragem surgir. Pela primeira vez em meses, ela estava começando a acreditar que poderia decidir seu próprio destino. E você? Ela perguntou com uma curiosidade crescente. O que Veneza te mostrou? Lorenzo sorriu, mas seus olhos tinham uma tristeza oculta. Veneza me ensinou sobre a perda e a aceitação, ele começou, sua voz baixa. Eu já estive perdido como você, procurando respostas, e encontrei a verdade, mas não foi uma verdade fácil. Às vezes, precisamos aceitar que algumas coisas não voltam. E seguir em frente. Ana sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Havia algo mais profundo no que ele dizia, algo que ela ainda não compreendia completamente. Era como se ele estivesse falando de si, mas de um passado que ainda carregava consigo. O que você perdeu? Ela perguntou suavemente. Lorenzo desviou o olhar por um momento, como se estivesse ponderando se deveria compartilhar mais de sua história. A pessoa que eu era, ele finalmente respondeu, voltando a olhá-la, e alguém muito importante para mim. Houve um silêncio pesado após suas palavras. Ana podia sentir que havia mais por trás daquele homem misterioso, mais do que ele estava disposto a revelar. Mas de certa forma, ela compreendia sua dor. Também estava de luto por alguém que havia perdido, mas a perda dela era diferente. Ela havia perdido a versão de si mesma que acreditava ser amada, a mulher que tinha planos e sonhos com alguém que agora estava ausente de sua vida. Lorenzo soltou suas duas mãos suavemente e se afastou em direção ao altar da igreja, onde velas tremulavam com a brisa leve que passava pelas portas entreabertas. Ana o seguiu, sentindo uma estranha atração pela luz suave das velas. Você não precisa tomar todas as decisões agora, disse Lorenzo, olhando para as chamas dançantes. Mas saiba que em algum momento precisará escolher, entre ficar presa ao passado ou abrir espaço para o que está por vir. Ana sentiu suas palavras como um conselho, mas também como um aviso. Ela sabia que ainda estava lutando com as amarras do passado, mas Veneza e a noite ao lado de Lorenzo estava começando a abrir novos horizontes em seu coração. Talvez, ao se libertar do que aprendia, pudesse finalmente encontrar a paz que buscava. E o que está por vir para você? Ela perguntou, quase sem perceber. Lorenzo deu um sorriso enigmático, sem responder diretamente. Cada pessoa faz sua própria jornada, ele disse, desviando o olhar novamente para a cidade que esperava do lado de fora. A minha, assim como a sua, está apenas começando. O mistério que rodeava Lorenzo parecia aumentar a cada palavra. Ana ainda não sabia se ele era real ou se havia sido moldado pelas suas próprias esperanças e desejos. Mas isso não importava. O que importava era o que ela sentia. E naquele momento, sentia uma confiança silenciosa de que, de alguma forma, Veneza, Lorenzo e aquela noite estavam interligados em sua jornada de autodescoberta. Lorenzo então a conduziu para fora da igreja. A noite estava mais fria e o céu, cheio de estrelas, parecia se estender infinitamente. A cidade estava calma, com poucos ruídos além dos passos suaves dos dois pelas ruas de paralelepípedo. Há um último lugar que quero te levar esta noite, disse ele, parando em frente a uma pequena ponte de pedra. Venha, estamos quase lá. Ana sentiu uma mistura de ansiedade e curiosidade. Onde ele a estava levando agora? Sem saber o que esperar, ela o seguiu, sentindo que a cada passo estava se aproximando não apenas de um lugar físico, mas de um ponto decisivo em sua própria jornada. Ana seguiu Lorenzo pela pequena ponte, sentindo a crescente expectativa de que algo significativo estava por vir. O silêncio ao redor, quebrado apenas pelo som distante de águas em movimento, intensificava a sensação de que estavam se aproximando de um lugar especial. As ruelas de Veneza, iluminadas apenas pela lua e pelas poucas lâmpadas das ruas,
tinha um ar etéreo, como se a cidade estivesse presa entre o sonho e a realidade. Quando chegaram ao final da ponte, Lorenzo parou diante de uma pequena porta de madeira, meio escondida por trepadeiras e flores penduradas. A estrutura parecia antiga, e Ana nunca teria notado a entrada se Lorenzo não a tivesse guiado até ali. Ele se virou para ela, o olhar intenso e calmo como sempre. Este é um dos lugares mais tranquilos de Veneza, ele disse, com um tom quase reverente. Poucas pessoas conhecem este refúgio, mas ele carrega uma energia especial. Aqui, muitos vieram em busca de respostas, e alguns as encontraram. Ana o observou com curiosidade, mas também com um toque de dúvida. Embora sentisse uma confiança crescente em Lorenzo, o mistério ao seu redor ainda a deixava desconcertada, mas algo a impelia a continuar. Como se cada lugar que ele a mostrava revelasse uma parte de si mesma que ela ainda não havia explorado. Lorenzo empurrou a porta lentamente, revelando um pequeno jardim interior, oculto pelo alto muro que cercava o local. O espaço era surpreendentemente bem cuidado, com arbustos podados e flores de várias cores espalhadas pelos canteiros. No centro do jardim havia uma fonte antiga, da qual a água caía suavemente, criando um som relaxante. Este jardim foi construído como um refúgio para aqueles que precisavam de silêncio para encontrar respostas dentro de si, explicou Lorenzo, guiando até o centro. Aqui, o tempo parece desacelerar, e é isso que muitas vezes precisamos, tempo para escutar nosso próprio coração. Ana respirou fundo, sentindo o aroma suave das flores misturado com o frescor da água. Era como se o jardim a envolvesse em uma calma que ela não experimentava há muito tempo. Sentou-se no banco de pedra ao lado da fonte, observando as gotas caírem na água cristalina, formando pequenos círculos que se expandiam e desapareciam. O que este lugar significa para você? Ela perguntou, olhando para Lorenzo, que permanecia em pé, observando o jardim com uma expressão contemplativa. Significa silêncio, ele respondeu, sentando-se ao lado dela. Silêncio para ouvir as respostas que evitamos ou temos medo de confrontar. Ana ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. De alguma forma, tudo o que Lorenzo dizia fazia sentido, mesmo que ela ainda não soubesse completamente como aplicar isso em sua própria vida. O silêncio a incomodava. Era ali, no vazio, que suas inseguranças gritavam mais alto, e talvez fosse isso que ela estava evitando o tempo todo. Eu sempre tive medo do silêncio, confessou ela, seus olhos fixos na água. Quando estou sozinha, minha mente se enche de perguntas. E eu não sei se estou pronta para as respostas. Lorenzo a olhou com ternura, mas não respondeu imediatamente. Ele deixou que o som suave da água preenchesse o espaço entre eles. O silêncio é um espelho, ele finalmente disse, sua voz baixa e calma. Ele reflete aquilo que tentamos esconder, mas é também no silêncio que encontramos a verdade. E a verdade, por mais assustadora que seja, é sempre o primeiro passo para seguir em frente. Ana sentiu o peso dessas palavras. Talvez estivesse evitando o silêncio porque sabia que, ao encará-lo, teria que lidar com a verdade de seu passado e de suas escolhas. Ela havia vindo para Veneza em busca de algo, talvez de cura, talvez de uma nova direção, mas até agora não havia tido coragem de olhar para si mesma com honestidade. Eu não sei se estou pronta para a verdade, disse ela, sua voz quase um sussurro. Lorenzo a observou em silêncio por um momento antes de responder. Ninguém nunca está completamente pronto, ele disse, sua voz suave, mas firme. Mas você não precisa estar. Só precisa estar disposta a dar o primeiro passo. Ana olhou para a fonte novamente, seus pensamentos girando como as ondulações na água. Talvez Lorenzo estivesse certo. Talvez ela nunca estivesse realmente pronta. Mas isso não significava que não pudesse começar a trilhar um novo caminho. O que importava era sua disposição de mudar, de se abrir para novas possibilidades. E o que acontece depois do primeiro passo? Ela perguntou, olhando para ele com uma mistura de curiosidade e temor. Lorenzo sorriu, um sorriso tranquilo e encorajador. Depois do primeiro passo, você continua andando, mesmo sem saber exatamente para onde está indo. O importante é que a cada passo, você se aproxima mais da verdade. Ana sentiu uma leveza em seu coração ao ouvir aquelas palavras. Pela primeira vez em muito tempo, ela começou a acreditar que poderia, sim, mudar seu destino. E que talvez Veneza, com toda sua beleza misteriosa, fosse o lugar certo para começar essa transformação. Eles permaneceram sentados ali por um tempo, em silêncio, apenas ouvindo o som da água e sentindo a presença um do outro.
Ana sabia que havia ainda muito a ser descoberto, sobre Veneza, sobre Lorenzo e sobre si mesma. Mas pela primeira vez, ela não sentia mais pressa. Estava disposta a permitir que as respostas viessem no tempo certo. Há algo que você gostaria de perguntar? Lorenzo interrompeu o silêncio, olhando-o com aquele olhar profundo que parecia enxergar além das palavras. Ana pensou por um momento, antes de finalmente fazer a pergunta que vinha guardando desde que o conhecera. Por que você me escolheu para essa jornada? Lorenzo sorriu suavemente, inclinando-se para a frente e olhando diretamente nos olhos dela. Eu não escolhi você, Ana, ele disse. Veneza escolheu. As palavras de Lorenzo ressoaram na mente de Ana enquanto eles permaneciam sentados no jardim, sob o céu veneziano repleto de estrelas. Veneza escolheu. O que ele quis dizer com isso? Ela sentia que havia uma profundidade nas suas palavras, algo que ele ainda não havia revelado totalmente. Mas ao mesmo tempo, era como se ela já soubesse. Havia uma conexão inexplicável entre ela, a cidade e Lorenzo, um laço que transcendia o acaso. O silêncio que antes a incomodava, agora parecia natural, quase acolhedor. O som suave da água, o perfume das flores ao seu redor, e a presença de Lorenzo criavam uma atmosfera de serenidade. Mas ao mesmo tempo, havia uma corrente subjacente de mistério, algo que ela não podia ignorar. Veneza é assim, ele continuou, quebrando o silêncio. Ela escolhe aqueles que estão prontos para enfrentar a verdade, mesmo que ainda não saibam disso. Ana o observou com curiosidade crescente. Cada vez mais, ela se sentia atraída por ele, não apenas pelo mistério que o envolvia, mas pela maneira como ele parecia entender suas dúvidas e medos, como se pudesse ver através dela. E que verdade eu estou pronta para enfrentar? Ela perguntou, quase temendo a resposta. Lorenzo se levantou lentamente e caminhou até a fonte, onde ele tocou a água com a ponta dos dedos, criando pequenas ondulações na superfície. A verdade sobre quem você realmente é, ele disse, sem olhar diretamente para ela, e sobre o que você deseja para a sua vida. Ana sentiu um aperto no peito. Ele estava certo. Desde o término de seu relacionamento, ela vinha se sentindo perdida, tentando se ajustar às expectativas dos outros, sem parar para pensar no que realmente queria. Veneza, com seu charme enigmático e suas ruas labirínticas, parecia estar revelando partes de sua alma que ela mesma havia enterrado. Eu vim para cá achando que estava fugindo, ela confessou, sua voz baixa e pensativa. Mas agora parece que estou sendo forçada a encarar tudo o que tentei evitar. Lorenzo se virou para ela. Veneza tem esse poder, ele disse, caminhando lentamente em sua direção. Ela não permite que ninguém fuja de si mesmo por muito tempo. A cidade te desafia a confrontar suas ilusões e a distinguir o que é real do que é apenas um reflexo. Essas palavras tocaram fundo em Ana. Ela se perguntou o quanto da sua experiência até agora havia sido real. Lorenzo, Veneza, será que ela estava projetando seus desejos e medos sobre eles? Será que Lorenzo era mesmo real, ou seria apenas uma figura criada pela sua mente moldada pelo que ela mais ansiava? Você é real, Lorenzo? Ana perguntou, finalmente expressando a dúvida que vinha crescendo dentro dela desde que o conhecera. Ele a olhou com um misto de surpresa e compreensão, mas não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou até ela e sentou-se novamente ao seu lado, próximo o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de sua presença. O que é real para você, Ana? Ele perguntou suavemente. É aquilo que você pode tocar e ver? Ou é aquilo que desperta em seu coração? A pergunta dela ficou no ar sem resposta. Ana sentiu que talvez não fosse uma questão de realidade física, mas de significado. Lorenzo, de alguma forma, havia preenchido um vazio dentro dela, ajudando-a a enxergar as partes de si mesma que ela havia esquecido ou ignorado. Às vezes, as coisas mais reais são aquelas que não conseguimos explicar, ele disse, respondendo à própria pergunta. Eu estou aqui, com você agora. Isso não é suficiente? Ana olhou para ele, sentindo uma mistura de emoções. Parte dela queria acreditar que ele era real, que toda aquela experiência estava de fato acontecendo. Mas outra parte, a mais racional, se perguntava se Veneza estava brincando com sua mente, se mostrando uma cidade mágica, onde os desejos mais profundos ganhavam forma, mas que desapareciam ao amanhecer. É suficiente, ela respondeu finalmente, decidindo se entregar àquele momento, sem questionar. Eu não preciso entender tudo agora. Lorenzo sorriu, um sorriso tranquilo e sereno. Ele se levantou mais uma vez e estendeu a mão para ela. Então, vamos continuar nossa jornada.
Ainda há algo que preciso te mostrar. Ana pegou sua mão, sentindo o calor reconfortante que vinha dele. Eles deixaram o jardim, cruzando novamente a pequena ponte, e seguiram por ruas ainda mais estreitas e sinuosas. A noite em Veneza parecia ter um tempo próprio, desacelerado e eterno, como se cada minuto fosse uma oportunidade para refletir e descobrir algo novo. Enquanto caminhavam, Ana se permitiu relaxar. Suas dúvidas ainda estavam ali, mas agora eram ofuscadas pelo sentimento de aventura e curiosidade. Ela não sabia para onde Lorenzo estava levando, mas de algum modo, isso não importava. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava disposta a deixar de lado o controle e simplesmente confiar no caminho que se desenrolava diante dela. Depois de alguns minutos de caminhada silenciosa, Lorenzo parou em frente a uma grande praça. O espaço estava vazio, exceto por uma única estrutura no centro. Uma estátua imponente de um homem em trajes venezianos antigos. Aqui estamos, disse Lorenzo, apontando para a estátua. Este é o lugar onde muitos encontram suas respostas. Ana olhou para a estátua, confusa. Não havia nada de extraordinário nela à primeira vista. Apenas uma figura de pedra esculpida, parecendo tão comum quanto qualquer outra obra de arte veneziana. Como? Ela perguntou, voltando a olhar para Lorenzo. É um lugar de reflexão, ele explicou. Você não encontrará suas respostas na estátua, mas dentro de você mesma. É aqui que muitos vêm para tomar suas decisões finais, para escolher o caminho que desejam seguir. Ana sentiu um calafrio ao ouvir isso. Ela não sabia exatamente o que Lorenzo esperava que ela fizesse, mas algo dentro dela sabia que estava prestes a fazer uma escolha importante. E agora? Ela perguntou, olhando para ele. Lorenzo apenas sorriu, como se já soubesse a resposta. Agora, Ana, é sua vez de decidir o que deseja para si mesma. Ana permaneceu parada em frente à estátua, sentindo o peso das palavras de Lorenzo. A praça vazia ao seu redor parecia um eco do silêncio que dominava seu coração. Ela havia fugido para Veneza em busca de alívio para a dor de uma decepção amorosa. Mas ao longo de sua jornada com Lorenzo, ela percebeu que sua busca ia além. Estava à procura de si mesma, de uma verdade que havia se perdido em meio às expectativas e feridas do passado. Lorenzo observava em silêncio, como se respeitasse o momento de introspecção. Ele não a apressava, apenas aguardava, sabendo que a escolha era dela. O que eu faço agora? Ana sussurrou, sem saber se falava consigo mesma ou com Lorenzo. Lorenzo se aproximou dela, seus olhos refletindo a serenidade de quem já passou por esse caminho. Você já sabe a resposta, Ana. Só precisa confiar nela. Ela olhou para ele, buscando algo que pudesse guiá-la, mas o que encontrou foi uma paz silenciosa em seu olhar. Por um momento, ela se lembrou de todas as vezes em que tentara controlar cada aspecto de sua vida, moldando suas decisões para agradar os outros ou para evitar a dor. Mas essa noite em Veneza, junto com Lorenzo, lhe mostrou que era hora de abandonar o medo, de seguir o fluxo, assim como as águas dos canais que haviam conduzido até ali. E se eu não souber qual caminho seguir? Ana perguntou, temendo tomar uma decisão errada. Lorenzo sorriu de maneira compreensiva. Às vezes não precisamos ter todas as respostas. Basta dar o primeiro passo e confiar que o caminho se revelará. Ana sentiu uma leve brisa passar por seu rosto, como se a própria cidade estivesse lhe dando um sussurro de encorajamento. Pela primeira vez, ela percebeu que não estava presa ao passado, às decepções ou às expectativas alheias. Ela podia criar seu próprio destino. Ela respirou fundo, olhou para a estátua uma última vez e depois se voltou para Lorenzo. Eu sei o que devo fazer, disse Ana, sua voz firme. Lorenzo acenou com a cabeça, como se já soubesse a decisão que ela havia tomado, mas esperasse que ela mesma a expressasse. Eu preciso seguir em frente, aceitar a incerteza e, ao mesmo tempo, confiar no que sinto. Não posso mais ser prisioneira das minhas decepções, nem dos sonhos que não se realizaram. Preciso encontrar um novo caminho, criar minha própria história. Lorenzo sorriu mais uma vez, seu olhar cheio de admiração. Essa é a verdadeira liberdade, Ana. E Veneza te deu isso, uma nova perspectiva. Agora ela se tornará parte de você. Ana olhou ao redor, para a praça silenciosa e para as águas que brilhavam à luz da lua. Ela sabia que nunca esqueceria essa noite, nem as lições que aprendera. Veneza não era apenas uma cidade, era uma revelação. E Lorenzo? Bem, ela não tinha certeza se ele era real ou um reflexo de seus próprios desejos, mas isso não importava mais. O que ele representava era o despertar dela, a escolha de seguir em frente com coragem.
Obrigada, Lorenzo, ela disse com sinceridade, seu coração finalmente em paz. Lorenzo deu um passo para trás, como se soubesse que seu papel ali estava terminado. Ele observou por um momento antes de falar novamente. A noite ainda não terminou, Ana. Há algo mais que quero te mostrar. Ela sorriu, agora preparada para o que viesse. Não era mais o destino que importava, mas o caminho que ela trilhava. Vamos, respondeu decidida. Estou pronta. Os dois deixaram a praça, caminhando pelas ruas estreitas e vazias de Veneza, enquanto a cidade parecia se despedir dela de forma suave e tranquila. O amanhecer estava próximo, e Ana sabia que, quando a luz do dia chegasse, ela estaria diferente. Havia uma leveza em seu coração, uma nova confiança de que o futuro era um livro em branco que ela mesma escreveria. Ao longe, o som das águas dos canais continuava a cantar, como uma eterna canção de despedida e boas-vindas, marcando o fim de uma jornada e o começo de outra. Assim como Ana, todos nós enfrentamos momentos de incerteza e escolhas difíceis, mas é nas viagens mais profundas que encontramos nosso verdadeiro caminho. Esperamos que essa história tenha trazido um momento de reflexão, calma e aconchego à sua noite. Desejamos que você também encontre paz e serenidade em seus próprios pensamentos. Agora respire fundo, solte qualquer tensão que ainda restar e permita-se relaxar completamente. Que a tranquilidade envolva você e que a noite traga sonhos suaves e renovadores. Boa noite.